Bom, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo, sou médico urologista aqui da disciplina da Faculdade de Medicina da ABC e andrologista aqui do Instituto Ideafert. E hoje fui convidado a conversar com vocês um pouco sobre a infertilidade masculina com pacientes com lesão medular. Primeiro, eu já digo de antemão que não tem nenhum conflito de interesse com essa aula, vocês vão ver em alguns momentos, alguns materiais, algumas coisas. E o objetivo dessa aula, então, é tentar dar uma atualização nos diagnósticos e na conduta para os pacientes que têm lesão medular do sexo masculino e incentivar e aprimorar um pouco o nosso projeto denominado Paternidade Além das Rodas. Eu queria agradecer aqui que eu tive a oportunidade, no começo do ano, de frequentar algumas semanas a Universidade de Miami, acompanhando o serviço de medicina reprodutiva de lá com o Dr. Ramasamy. Agradeço ao Dr. Sidney e ao Dr. Kai que me apoiaram, incentivaram. E nessa universidade existe um projeto que é o Miami Project Cure for Paralysis, que na verdade é um projeto de ciência, de pesquisa muito grande, já apoiado tanto pela universidade quanto pela Fundação Craig Nielsen. E lá existe um grupo liderado pela doutora Nancy Brackett, Dr. Charles Lin, em pesquisa a respeito de infertilidade em lesados medulares. Eu tive a oportunidade de acompanhar esse grupo lá. Quando a gente vai perguntar para os pacientes com lesão medular em questionários em relação à qualidade de vida, o que é mais importante para eles nesse momento em que eles já estão com o diagnóstico de lesão medular, entre os 10 itens mais citados por eles é melhorar e aprimorar a função dos membros superiores, mas depois eles se preocupam com a questão da função sexual e depois eles se preocupam com a questão da função miccional e intestinal. A concepção, a gestação e os nascidos vivos, a gente tem taxas perto da normalidade para pacientes do sexo feminino com lesão medular. Entretanto, quando a gente fala de pacientes do sexo masculino, 90% deles é incapaz de alcançar a paternidade por intercurso sexual. Então isso muda um pouco quando a gente está falando dos diferentes sexos. Os fatores associados a isso: disfunção erétil, disfunção ejaculatória e os parâmetros seminais alterados. A disfunção erétil, estimulada por diversos eixos, tanto hormonal quanto por neurotransmissores, mas tem aqui o seu controle neurológico. A cadeia simpática do núcleo simpático da ereção está localizada entre T10 e L12, onde tem ereção psicogênica, e o parasimpático no S2 e entre S2 e S4 a ereção reflexa, para aí sim poder desencadear a ereção. Os pacientes com trauma raquimedular chegam a ter entre 54% e 80% de ereção. Qual é o problema? Imprevisíveis e de curta duração. O tratamento da ereção para a gente está mais claro, mais habitual, e a gente consegue tratar da mesma maneira como a gente trata qualquer paciente que não tem lesão medular. O tratamento inicial, a princípio, com medicamentos. Os pacientes com lesão medular respondem aos medicamentos tão bem quanto os pacientes sem lesão medular, e respostas com melhora, inclusive nos questionários, quanto em sintomas clínicos efetivamente. Segunda linha de tratamento para isso são injeções intracavernosas. Para os pacientes com lesão medular isso é um pouco mais fácil de aceitar, porque eles não têm tanta sensibilidade em relação à aplicação das injeções, então no nosso meio isso é bastante mais utilizado pelos pacientes com lesão medular, mas ainda na falha da injeção a gente ainda pode colocar a prótese peniana, lembrando que a prótese peniana para pacientes com lesão medular tem mais riscos de complicações por conta também dessa alteração da sensibilidade. A gente parte para o segundo problema então, que é a ejaculação. Pacientes que têm lesão medular também vão ter alterações na ejaculação. A ejaculação em pacientes com trauma raquimedular está muito mais acometida do que a ereção. A gente consegue ejaculação em mais ou menos 15, 16% dos pacientes com o trauma raquimedular. Então, a gente tem que tentar melhorar essa situação em relação à ejaculação. E quais são os objetivos para a gente tratar a disfunção de ejaculação no paciente trauma raquimedular? Primeiro, a gente determinar a satisfação sexual também para esse paciente, além de recuperar espermatozoides para uma possível reprodução assistida.
Uma das modalidades que a gente pode utilizar para a recuperação de espermatozoides no lesado medular é um estímulo peniano vibratório. Essa é o que a gente tem que considerar como primeira linha de tratamento. Pensar no uso da nifedipina preventiva em lesões acima de T6, lembrar de fazer esvaziamento da bexiga e adição do meio para poder recuperar eventualmente espermatozoides que possam vir por ejaculação retrógrada, monitorização cardíaca para se prevenir o início de uma disreflexia autonômica no início do procedimento. O estímulo ele pode ser feito por até 10 minutos, lembrando que a maioria desses pacientes vai ter uma resposta inicial já logo aos 2 minutos, lembrando que a gente pode ter amostra de sêmen anterógrado ou retrógrado. A gente recupera aqui 87% quando a gente utiliza só um Ferticare, 100% quando a gente... Nesse estudo foi 100%, mas em geral, se a gente considerar todas as lesões, a gente chega até 95% quando a gente usa a técnica sanduíche, ou 87% utilizando esse ViberAct. A diferença principal entre eles é que, tanto para o paciente quanto para o médico, a utilização desse ViberAct não foi tão confortável e nem o paciente, nem o médico recomendaria utilizar esse aparelho duplo ViberAct. Então, o Ferticare que a gente tem aqui é bastante suficiente. Esse é um dos personagens que estava naquela foto do curso, o Dr. Stephen Seeger, é um médico veterinário. Ele ajudou a desenvolver esse aparelho para utilização em humanos, que é outro método que a gente pode utilizar para recuperar espermatozoides em pacientes com lesão medular. É o estímulo de eletroejaculação. Então, esse estímulo de eletroejaculação é um procedimento que também pode ser feito em ambiente de ambulatório, sem anestesia, principalmente naqueles pacientes que têm lesão completa. A vibroestimulação consegue um volume maior de sêmen, com um volume maior de espermatozoides e com uma qualidade melhor dos espermatozoides. Então, aqui a comparação entre vibroestimulação e eletroejaculação, a gente consegue uma maior fração anterógrada com mais motilidade desses espermatozoides. Caso tudo isso falhe, aí sim a gente tem a última técnica possível para a gente utilizar a recuperação de espermatozoides, que é a cirúrgica, que vocês já conhecem, já estão mais habituados. A gente utiliza para pacientes com azospermia não obstrutiva, então é o TESE ou o microtese. Então, baseado em 500 homens, mais ou menos, em que eles fizeram esse procedimento lá em Miami, são quase 18 anos de experiência, mais de 3.000 amostras analisadas, eles sugerem esse fluxograma de conduta, que mais para frente eu ainda vou mostrar a nossa sugestão aqui, mas resumidamente é fazer a vibroestimulação para todo mundo, independente do nível de lesão, e na falha avaliar o nível de lesão. Se o nível de lesão for abaixo de T10 e ele não apresentar nenhum reflexo positivo para a recuperação, partir direto para a eletroestimulação, ou se ele ainda assim apresentar algum tipo de reflexo positivo para vibroestimulação, ainda poder tentar a técnica de sanduíche e deixar só por último uma técnica de extração cirúrgica de espermatozoides. O terceiro ponto que a gente vai esbarrar em relação ao tratamento desses pacientes depois da disfunção erétil e dos distúrbios ejaculatórios é a qualidade seminal. Já é sabido que o aspecto macroscópico do sêmen desses pacientes é anormal. 30% dos pacientes vão ter um ejaculado de cor um pouco mais escura, podendo ser inclusive até de cor marrom, e isso não interfere na qualidade especificamente dos espermatozoides. O aspecto microscópico é anormal. Quem está no laboratório vai identificar uma maior celularidade desse sêmen e, apesar disso, também não interferir na quantidade e na qualidade seminal. Alguns parâmetros seminais, entretanto, são identificados anormais. Apesar de uma quantidade similar ao controle, esses pacientes têm uma motilidade diferente e uma viabilidade diferente desse sêmen. E aí que se iniciaram as pesquisas para se tentar entender o porquê a qualidade seminal é diferente. Várias teorias. Então, o método de esvaziamento urinário pode estar interferindo, a hipertermia escrotal pode interferir, ejaculações infrequentes, esses pacientes não têm ejaculação com frequência, isso pode estar interferindo na qualidade. O método da ejaculação pode ter alguma interferência, ou o tempo que esse paciente teve da lesão até o desenvolvimento de alterações pode ter interferência. Esse grupo, como eu falei, 18 anos de pesquisa, foi pesquisar tudo isso.
Então, quando está relacionado ao manejo do esvaziamento da bexiga, eles perceberam que isso tem sim alguma diferença. Aqueles pacientes que fazem esvaziamento da bexiga por cateterismo intermitente apresentam maior motilidade na análise do espermograma do que aqueles pacientes que usam ou cistostomia ou têm um catéter permanente ou ainda tem a micção por valsalva, que a gente fala. Em relação à temperatura escrotal, aparentemente não tem nenhuma diferença relacionada a isso. Numa análise onde foi ser submetidos os pacientes à diminuição da temperatura escrotal, não houve melhora da qualidade seminal. E ainda numa análise de subgrupo, aqueles pacientes que não utilizavam cadeira de rodas, mas usavam só muletas, também tinham as alterações seminais relacionadas a lesões medulares. Então, aparentemente, o fato de a temperatura escrotal ter alterado não tem diferença em relação à produção dos espermatozoides. A frequência de ejaculação também não foi uma causa possível de se identificar como fator de interferência. Foram submetidos a vários estudos tentando aumentar a frequência de ejaculação desses pacientes, ou por estímulo vibratório ou por eletroejaculação, e a maioria dos trabalhos mostrou que isso não trouxe melhora nos padrões de qualidade seminal. O método de ejaculação, sim, trouxe, como eu já comentei no início da aula, algumas diferenças. Comparados ao controle, os grupos que conseguiam ejaculação ou por masturbação ou por vibroestimulação tinham maior motilidade, além de maior quantidade, comparado aos pacientes que tinham a ejaculação por estímulo elétrico. E em relação ao tempo de lesão, não se identificou também alguma justificativa para alterações seminais. Pacientes que foram acompanhados durante alguns anos, não houve nenhuma situação de piora dos padrões seminais desde o início do acompanhamento, o que também não trouxe nenhuma relação com a alteração seminal relacionada ao tempo de lesão, apesar de que se sabe que a lesão instalada, a lesão medular instalada, após cerca de 2 ou 3 meses já se tem alterações seminais dos parâmetros seminais. Então aí que pintou a dúvida. Se o estilo de vida não aparenta influenciar a qualidade seminal, o que está acontecendo com esses pacientes para ter alteração na qualidade seminal? Então eles foram estudar o plasma seminal desses pacientes. Quando colocado o plasma seminal dos pacientes com lesão medular, junto com o plasma seminal e o sêmen total de pacientes controle, os espermatozoides desses pacientes controle tiveram alteração da motilidade e da vitalidade. Então, mostrando que o plasma seminal dos doentes com lesão medular tem alguma coisa tóxica que pode estar alterando a qualidade seminal. O tratamento in vitro do sêmen com proteínas e marcadores anti-ASC promoveram uma maior motilidade do sêmen de pacientes com lesão medular, então o que sugere que esteja acontecendo o que eles chamam de uma reação de inflamassoma, mais ou menos traduzindo ao pé da letra, essa ação de um processo inflamatório, digamos, generalizado em todo o paciente que tem a lesão medular. Esse processo inflamatório ainda está sendo estudado, por exemplo, com o uso dessa droga, esse probenicídio, é um uricosúrico que trata a gota e bloqueia a ação da panexina, que desencadeia esse mecanismo de inflamassoma. E no estudo em alguns homens com lesão medular, os pacientes tomando essa medicação, houve melhora nos parâmetros seminais após o uso desse uricosúrico. Então parece que o mecanismo de alteração da lesão medular causa algum processo inflamatório que propicia essa alteração na qualidade seminal. E aí que entra então o nosso projeto aqui, o Paternidade Além das Rodas. A gente já tem um atendimento de pacientes cadeirantes aqui já desde o início do Ideia Fértil. E a questão é, então, se a avaliação inicial para este paciente aqui é o espermograma e a partir daí a gente determinar se ele precisa fazer avaliação hormonal, se ele precisa fazer avaliação genética, se ele precisa ser acompanhado com equipes multidisciplinares, por que também não é para este paciente? É isso a ideia do programa Paternidade Além das Rodas. Por que os médicos nos Estados Unidos, então, não oferecem PVS, que é a vibroestimulação, ou eletroestimulação? 45% não tem o equipamento, 39% não conhece o procedimento ou não é treinado para o procedimento. 60% não tem o equipamento do eletroestimulador, 42% não é treinado ou tem algum problema logístico relacionado a isso. É aí que a gente entra mudando todos esses paradigmas. A gente tem o aparelho, a gente conhece o procedimento e tem treinamento para a utilidade do aparelho. As taxas de
de gravidez nos pacientes com lesão medular, tanto por inseminação intravaginal quanto por inseminação intrauterina, são bem semelhantes à população normal, com até 20% por ciclo, ou 60% por casal na taxa acumulada. E ainda assim, se a gente comparar também os resultados de ICSI, mesmo pensando nas alterações seminais que a gente tem relacionado aos pacientes com lesão medular, se a gente comparar os resultados de ICSI nos pacientes com lesão medular e sem lesão medular, os resultados são bem próximos, tanto a taxa de gravidez quanto a taxa de nascidos vivos. Então a gente não tem diferença em relação ao tratamento desse paciente. Aqui é o outro personagem que é importante tanto para a história do tratamento dos pacientes com lesão medular e infertilidade, quanto também estava lá no curso, que é o Dr. Donahall. O Dr. Donahall é chefe da divisão de andrologia da Universidade de Michigan, responsável talvez hoje pelo maior centro de tratamento clínico de pacientes com lesão medular do mundo. E ele leva a equipe dele com frequência, cada vez que tem algum embriologista ou andrologista novo para ser treinado lá em Miami. E ele deu alguns dados para a gente em relação ao tratamento de pacientes com lesão medular. Eles utilizam como rotina a avaliação desses pacientes um meio dia inteiro, onde eles são submetidos à história física, história e exame físico. No mesmo dia são submetidos ou à vibroestimulação ou à eletroestimulação para ter os dados dos espermatozoides, já fazem na própria clínica os testes hormonais ou outros testes genéticos que eventualmente possam ser necessários, e o próximo passo baseado na qualidade seminal. É avaliada a parte feminina nesse mesmo momento, e as amostras são geralmente utilizadas de forma fresco, dependendo da situação, inseminação intrauterina ou fertilização in vitro, com uma escala onde 3 andrologistas cobrem os 7 dias da semana. A única sugestão que ele faz, uma dica para o laboratório, é não colocar esse sêmen recolhido, tanto por amostras por eletroestimulação ou por vibroestimulação, na incubadora, porque quando essa amostra fica na incubadora, eles perdem qualidade, então é melhor que se deixe na temperatura ambiente da sala. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Fique à vontade de fazer perguntas.